O sol banhava o Rio de Janeiro em uma tarde de verão, dourada e vibrante. O calor úmido carregava consigo a promessa de um dia memorável. Mas para Jair Bolsonaro, um homem na casa dos 60, a tranquilidade da manhã, passada entre os livros, se transformaria em um turbilhão de emoções. Ele se dirigia ao Vila Carioca, um restaurante conhecido por sua atmosfera sofisticada. Um lugar onde cada mesa parecia guardar segredos e histórias. A expectativa o envolvia, a promessa de um almoço tranquilo contrastando com a agitação da cidade. Jair Bolsonaro, figura pública reconhecida, entrou no restaurante. Sua presença imponente se destacava no ambiente requintado. O boné verde, um acessório que o identificava, se tornou o ponto de partida para um conflito inesperado. A hostess, jovem e eficiente, o conduziu a uma mesa no canto do restaurante, um refúgio discreto em meio à agitação dos outros clientes. O ambiente, embora elegante, não estava lotado, permitindo uma atmosfera serena, onde conversas sussurradas e o aroma de vinhos finos pairavam no ar. A calma aparente do restaurante, porém, escondia uma tensão subjacente. Olhares discretos e sussurros entre os comensais criavam um clima de expectativa. Jair Bolsonaro, imerso em seu menu, não percebia o turbilhão de sentimentos que sua presença despertava. De repente, o gerente, um homem imponente e severo, se aproximou. Sua postura rígida e o tom de voz autoritário anunciavam um confronto iminente. A política, geralmente distante do cenário descontraído do restaurante, invadia o ambiente com a implacável ordem de retirar o boné. O choque inicial de Bolsonaro, diante da repentina exigência, deu lugar a uma serenidade inabalável. Ele compreendeu que o boné, um simples acessório, se tornara um catalisador de tensões. O restaurante, um espaço dedicado à sofisticação e à tranquilidade, se transformaria em palco para um debate público. A decisão do gerente, baseada em uma política aparentemente inflexível, colocaria Bolsonaro em uma situação complexa, onde a liberdade de expressão e o respeito às regras se chocariam num palco inesperado e sob os olhares atentos de todos os presentes. A cena, carregada de tensão e expectativa, prometia um desenrolar dramático. O Rio de Janeiro, em pleno verão, exibia seu esplendor. O calor úmido e o brilho do sol banhavam o restaurante Vila Carioca, um oásis de sofisticação em meio à vibrante cidade. O ambiente requintado, com suas mesas elegantes e decoração sofisticada, contrastava com a efervescência urbana. Cada canto do restaurante carregava consigo a história de quem por ali já havia passado, desde personalidades famosas até empresários de sucesso. O Vila Carioca era mais do que um restaurante. Era um palco para a elite carioca, um local onde as conversas eram sussurradas e os vinhos mais finos eram apreciados. Jair Bolsonaro, um homem de personalidade marcante e presença imponente, caminhava pelo salão. Sua trajetória política o moldara, o transformando em uma figura pública conhecida por sua postura firme e convicções. Apesar da aura de autoridade, Bolsonaro era, em essência, um homem que apreciava a tranquilidade e o conforto de momentos mais íntimos. Sua rotina, que incluía a leitura matinal, o preparava para o almoço. E o Vila Carioca, com seu serviço impecável e atmosfera tranquila, era seu destino escolhido. O boné verde, um acessório que expressava sua identidade, contrastava com o ambiente sofisticado, criando uma tensão latente que se materializaria em um conflito inesperado. A hostess, jovem e eficiente, o conduziu até uma mesa discreta no canto do restaurante. Ela, representando a elegância e a cordialidade do local, não percebia o potencial conflito que a presença de Bolsonaro trazia consigo. No entanto, outros presentes já sentiam o clima tenso. A atmosfera, embora tranquila, escondia olhares discretos e sussurros entre os comensais, um prenúncio da tempestade que se aproximava.
Um gerente, homem de meia idade, com postura firme e olhar penetrante, representava a rigidez das regras do restaurante, as quais, inconscientemente, se chocavam com a espontaneidade de Bolsonaro. A história de Bolsonaro, marcada por decisões ousadas e opiniões polêmicas, se entrelaçava com a rotina dos frequentadores do Vila Carioca. Ele, um homem acostumado a lidar com adversidades e debates acalorados, carregava consigo a bagagem de suas experiências. Suas motivações, apesar da postura impassível, eram marcadas por uma busca pelo respeito e compreensão, mesmo em meio a divergências. Por outro lado, o gerente, dedicado à manutenção da reputação do restaurante, tinha como motivação a preservação da harmonia e da exclusividade do ambiente, uma busca por um equilíbrio delicado. A tensão crescente entre a personalidade forte de Bolsonaro e a postura inflexível do gerente era palpável. O simples boné verde, um acessório pessoal, se tornava o símbolo de um confronto iminente. A cena, que se desenrolava em um cenário sofisticado, carregava consigo a possibilidade de um desfecho inesperado, colocando em xeque os valores e as normas do restaurante, bem como a própria percepção do mundo sobre o ex-presidente. A história, ainda em seus primeiros capítulos, prometia ser mais do que um simples incidente em um restaurante elegante. Ela carregava a força de um choque cultural, um confronto entre personalidades e valores distintos. A tensão no ar do restaurante Vila Carioca explodiu em uma tempestade virtual. A expulsão de Bolsonaro por um simples boné viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de indignação e apoio. O gerente, agora alvo de críticas, sentia o peso da decisão, enquanto Bolsonaro, em meio à polêmica, planejava um evento de união em frente ao mesmo restaurante. O jogo de poder entre o restaurante e o ex-presidente se intensificava, com a cidade toda como palco. Jair Bolsonaro, com seu histórico de posicionamentos firmes, tinha um objetivo claro: manter sua imagem pública intacta, mesmo em meio a situações desafiadoras. Sua escolha do restaurante Vila Carioca, conhecido por sua atmosfera sofisticada, era parte desse planejamento. Ele esperava um almoço tranquilo, um momento para refletir sobre as notícias e os rumos de sua agenda. No entanto, o que ele não esperava era o obstáculo inicial. A política intrinsecamente ligada ao seu cargo invadiria o ambiente de forma inesperada. O gerente do Vila Carioca, um homem de postura rígida e convicções arraigadas, tinha um objetivo igualmente definido: manter a reputação do restaurante como um espaço neutro e elegante, livre de conflitos. Sua política, aparentemente simples, de proibir roupas políticas, se tornou um ponto de tensão. A entrada de Bolsonaro, com seu boné verde, acionou imediatamente o mecanismo de defesa do gerente, um conflito que se materializaria em uma série de consequências imprevistas. O choque inicial, a reação inesperada e a subsequente saída de Bolsonaro já criaram um primeiro obstáculo. O primeiro confronto, embora aparentemente pequeno, criou um turbilhão de consequências. Nas redes sociais, a notícia se espalhou como fogo em pasto seco. Influenciadores locais, com seus diferentes posicionamentos políticos, se dividiram em apoio ou crítica a Bolsonaro e ao gerente. A repercussão da cena, que transcendeu as paredes do restaurante, se transformou em um teste de reputação e estratégia para ambos os personagens. O objetivo de Bolsonaro de manter a serenidade se chocava com a imagem pública do gerente, que precisava manter a harmonia do seu restaurante. A esposa de Bolsonaro, figura discreta mas influente, observava os acontecimentos de longe com preocupação. Ela entendia a necessidade de Bolsonaro de se manter firme em suas convicções, mas também percebia o potencial prejuízo de um confronto público. Por outro lado, a equipe do gerente, composta por garçons e funcionários, observava a situação com apreensão.
Eles se viam presos entre as expectativas dos clientes e as regras impostas pelo gerente. A relação entre eles era de subordinação, mas o incidente os colocou em uma posição de tensão. A saída de Bolsonaro do restaurante, aparentemente um gesto de passividade, foi o ponto de partida para uma nova estratégia. Ele não buscava vingança, mas sim uma forma construtiva de lidar com o incidente. A ideia de uma arrecadação pública em frente ao Vila Carioca surgiu como uma solução não confortativa. A intenção era transformar a negatividade em algo positivo, atraindo pessoas de diferentes perspectivas e incentivando o diálogo. A ideia de unidade, ao invés de confronto, era o novo objetivo e o restaurante, o novo obstáculo. O incitante incidente ocorreu quando Jair Bolsonaro, imerso em seu livro, se viu repentinamente no centro de uma tempestade. Em meio à atmosfera tranquila do restaurante Vila Carioca, o boné verde, um acessório aparentemente insignificante, se transformou em um símbolo de confronto. O gerente, um homem de postura impecável e regras rígidas, interpretou o boné como uma afronta à política do restaurante que visava manter um ambiente neutro. A reação imediata e inflexível do gerente ao pedir a retirada do boné desestabilizou a rotina calma do almoço e, em questão de segundos, o cenário pacífico se transformou em um campo de batalha silencioso. A reação de Bolsonaro, embora calma, foi firme. Ele não se deixou levar pela indignação, mas ponderou a situação, buscando entender a razão por trás da exigência. A constatação de que a política havia invadido um espaço aparentemente neutro o deixou frustrado. A política, que costumava estar fora do contexto do restaurante, agora estava presente de forma implacável, obrigando-o a escolher entre respeitar as regras do estabelecimento ou defender seu direito à expressão pessoal. O incitante incidente, portanto, colocou Bolsonaro em uma encruzilhada, forçando-o a agir, alterando o rumo de seu almoço. O incidente, inicialmente localizado no restaurante, rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Comentários inflamados e compartilhamentos frenéticos se tornaram a nova realidade. A repercussão do caso atingiu proporções inesperadas, transformando um simples almoço em um evento de repercussão nacional. A notícia se espalhou rapidamente, impulsionada pela velocidade da internet. O restaurante, que antes era um refúgio de tranquilidade, agora se tornou um palco para o debate público. O gerente, inicialmente confiante em sua posição, agora se via em uma situação difícil, com sua reputação e o futuro do restaurante em jogo. Para Bolsonaro, a situação despertou uma nova motivação. A reação inesperada e a polarização que surgiu a partir do incidente o levaram a questionar os limites da liberdade de expressão e a importância da unidade em um ambiente cada vez mais dividido. A necessidade de uma resposta mais construtiva, que transcende a simples polêmica, se tornou sua nova meta. A questão central não era mais apenas o boné, mas a forma como a sociedade lidava com a divergência de opiniões. A busca por uma solução pacífica e construtiva se tornou seu objetivo. O incitante incidente, ao mesmo tempo em que desestabilizou a rotina de Bolsonaro, o impulsionou a agir. A urgência de encontrar uma resposta que transcende a simples polêmica se tornou seu novo desafio. A decisão de organizar um evento de união em frente ao restaurante Vila Carioca, em resposta ao incidente, transformou o simples almoço em um ponto de inflexão, um momento em que o conflito potencial se transformaria em uma oportunidade para a construção de um diálogo mais amplo. A repercussão do incidente no Vila Carioca reverberou pela cidade. As redes sociais fervilhavam com comentários apaixonados, dividindo a opinião pública. O gerente, agora sob intensa pressão, se via obrigado a lidar com a avalanche de críticas e cancelamentos de reservas. A imagem do restaurante, antes associada à sofisticação, agora estava manchada pela polêmica.
Sua equipe, antes tranquila, agora estava tensa, sentindo o peso da situação. Um novo personagem surgiu nesse turbilhão de acontecimentos. Um jornalista investigativo, conhecido por sua perspicácia e busca pela verdade. Ele se interessou pelo caso, percebendo a oportunidade de uma matéria profunda sobre a liberdade de expressão e os limites das regras em espaços públicos. Sua investigação começou sutilmente, mas logo se tornou uma ameaça ao gerente que temia a exposição de suas ações. O jornalista, motivado pela busca pela verdade, começou a coletar depoimentos e informações sobre o incidente, colocando o gerente em uma posição defensiva. A busca por compreensão e unidade, iniciada por Bolsonaro, ganhou força. Ele se encontrou com diversos líderes comunitários, buscando apoio para o evento de arrecadação de fundos. As conversas com essas figuras eram fundamentais para o sucesso do evento. Cada encontro era uma etapa importante para a construção do evento e para a sua mensagem de união. A organização do evento se tornou uma maratona, exigindo coordenação, recursos e paciência. No entanto, uma nova dificuldade surgiu: a falta de recursos financeiros para a realização do evento. A esposa de Bolsonaro, percebendo a importância do evento, mobilizou sua rede de contatos. Ela se tornou uma peça-chave, buscando patrocinadores e parceiros para viabilizar a arrecadação. Sua capacidade de networking e influência se mostraram cruciais para o sucesso do evento. Ela se deparou com o desafio de equilibrar as relações com seus contatos e a necessidade de transparência na arrecadação de fundos. A busca por recursos financeiros para o evento se tornou um novo e complexo subplot. Enquanto isso, o jornalista investigativo descobria informações intrigantes sobre o histórico do gerente. Ele descobriu que o gerente havia enfrentado problemas com sua família e que seu comportamento rígido no restaurante era uma forma de compensar as dificuldades. Essa descoberta, que se tornou um segredo a ser revelado, adicionou uma nova camada de complexidade ao conflito. O jornalista, motivado por sua missão de trazer a verdade à tona, estava cada vez mais próximo de desvendar a história por trás da rigidez do gerente. Essa revelação potencialmente ameaçaria a credibilidade do gerente e poderia influenciar a opinião pública sobre o evento. A repercussão do incidente no Vila Carioca se transformou em uma tempestade midiática. Notícias, comentários e opiniões dividiram a cidade. O gerente, inicialmente seguro em sua decisão, agora sentia o peso da pressão. Cancelamentos de reservas e críticas online ameaçavam a sobrevivência do restaurante. A equipe, antes unida, agora estava dividida em grupos de apoio a Bolsonaro e ao gerente, criando uma tensão interna. O jornalista investigativo aprofundou sua pesquisa, descobrindo que o Código de Conduta do Vila Carioca era, na verdade, uma medida recente, implementada após um escândalo anterior envolvendo um famoso influenciador. O restaurante, aparentemente neutro, guardava segredos e interesses ocultos. O jornalista percebeu que o incidente com Bolsonaro era apenas a ponta do iceberg, um prenúncio de uma história maior sobre a busca por neutralidade e a verdadeira identidade do Vila Carioca. A investigação do jornalista se tornou uma ameaça direta ao gerente, que temia a exposição de sua estratégia. O evento de arrecadação de fundos de Bolsonaro, inicialmente concebido como uma resposta ao incidente, agora enfrentava novos desafios. A repercussão negativa sobre o restaurante Vila Carioca ameaçava afastar potenciais patrocinadores. A esposa de Bolsonaro, com sua rede de contatos, enfrentava o desafio de manter o apoio, apesar da crescente pressão midiática. A falta de recursos financeiros ameaçava o sucesso do evento, e a pressão sobre Bolsonaro crescia. A relação entre Bolsonaro e o gerente, antes tensa, agora se tornava mais complexa.
O gerente, pressionado pela repercussão negativa, considerava a possibilidade de um acordo com Bolsonaro, oferecendo apoio financeiro em troca de uma declaração pública de desculpas. Bolsonaro, no entanto, resistia à ideia de ceder, pois ele queria usar o evento para promover a unidade e o entendimento. O dilema do gerente era evidente: proteger seu restaurante ou apoiar uma causa que poderia trazer benefícios. A investigação do jornalista revelava conexões inesperadas entre o gerente e um grupo de empresários locais, que possuíam interesses em manter a reputação do Vila Carioca intocada. O jornalista percebia que a história do restaurante era mais complexa do que imaginava e que a aparente neutralidade era apenas uma fachada. O gerente, ao mesmo tempo, tentava controlar a narrativa, mas a pressão crescente o forçava a tomar decisões arriscadas, colocando-o em uma posição difícil. O evento de arrecadação de fundos, antes uma resposta, agora se tornava uma arena para o confronto de interesses e a busca pela verdade. O evento de arrecadação de fundos, inicialmente planejado como uma resposta ao incidente, agora se tornava o ponto central da atenção. A praça, antes vazia, enchia-se de pessoas de diferentes origens, reunidas pela mensagem de unidade. O palco, decorado com simplicidade, era o palco para a transformação. Bolsonaro, no entanto, percebia que a situação não era apenas sobre o seu evento, mas sim sobre o futuro da cidade. A esposa de Bolsonaro, ao conseguir apoio financeiro de empresários influentes, aliviava a pressão sobre o evento. A busca por recursos, antes um obstáculo, agora se transformava em uma demonstração de apoio à causa. A relação entre ela e os patrocinadores se aprofundava, criando um novo subplot: a construção de uma rede de apoio para o evento. A pressão sobre Bolsonaro, antes focada na repercussão negativa, agora se voltava para a responsabilidade de conduzir o evento com maestria. O jornalista investigativo, por sua vez, desvendava a verdadeira política por trás da aparente neutralidade do Vila Carioca. Ele descobriu que o gerente, pressionado por um grupo de empresários locais, havia implementado o código de conduta para manter a reputação do restaurante. A revelação dos interesses ocultos do gerente trouxe uma nova dimensão ao conflito, transformando o incidente em um confronto entre diferentes grupos de poder. O jornalista percebia que estava se aproximando do ponto crucial da história. A equipe do restaurante, antes dividida, começava a se unir. Garçons e funcionários, testemunhando a transformação do espaço, percebiam que o incidente havia criado uma oportunidade para a unidade. A relação entre eles, antes de subordinação, se transformava em uma aliança, uma demonstração de que a unidade poderia surgir até mesmo em meio ao conflito. A equipe se tornava parte integrante do evento, contribuindo com seu trabalho e apoio. O discurso de Bolsonaro no palco se tornou mais do que um simples agradecimento. Ele se tornou uma reflexão sobre a importância do diálogo e da compreensão, um apelo à unidade em um momento de divisão. A mensagem de unidade, antes um objetivo, agora se transformava em um ponto de inflexão. A plateia, inicialmente reunida por curiosidade, agora se sentia tocada pela mensagem. O discurso de Bolsonaro, carregado de emoção e sinceridade, criava uma atmosfera de esperança e unidade. O momento se tornava um ponto de virada, a preparação para o clímax. O burburinho nas redes sociais crescia e a sombra da polêmica pairava sobre o Vila Carioca. Reservas canceladas e comentários inflamados ameaçavam a reputação do restaurante. O gerente, agora dividido entre a defesa de suas regras e a crescente pressão, começava a se questionar. O jornalista investigativo, por sua vez, descobriu uma série de ligações inesperadas entre o gerente e alguns empresários locais, levantando suspeitas sobre interesses ocultos por trás da aparente neutralidade do restaurante.
A tensão aumentava e o palco estava armado para um confronto. Bolsonaro, enquanto preparava o evento, percebeu que a repercussão do incidente se estendia além das paredes do restaurante. Ele compreendeu que o evento não era apenas uma arrecadação de fundos, mas uma oportunidade de promover o diálogo e a unidade em meio à divisão. O evento se tornava um teste de sua liderança, exigindo diplomacia e habilidade para lidar com as diferentes opiniões. A esposa de Bolsonaro, percebendo a crescente polarização, intensificava seus esforços para conseguir patrocínios e apoio para o evento, mas enfrentava a resistência de alguns empresários, criando um conflito de interesses. A equipe do Vila Carioca, dividida internamente, começou a se posicionar. Alguns funcionários, percebendo o erro do gerente, se manifestavam em apoio a Bolsonaro, enquanto outros permaneciam leais ao gerente, criando uma tensão ainda maior dentro do restaurante. Um garçom, amigo pessoal do gerente, se sentia dividido, preso entre a lealdade ao amigo e a necessidade de apoiar o evento de Bolsonaro, criando um dilema pessoal. A lealdade e a amizade eram testadas. O jornalista, aprofundando sua investigação, descobriu que o código de conduta do restaurante, que aparentemente era neutro, tinha sido implementado para proteger os interesses de um grupo específico de empresários locais que temiam que Bolsonaro trouxesse à tona seus negócios obscuros. A descoberta do jornalista adicionava uma camada de complexidade ao conflito, e a história se tornava mais do que uma simples disputa entre Bolsonaro e o gerente. A verdade estava sendo desvendada e a pressão sobre o gerente aumentava. Enquanto o evento de Bolsonaro se aproximava, a cidade se preparava para um confronto de ideias. A atmosfera na praça se tornava carregada, com a presença de figuras influentes e a crescente expectativa da multidão. A organização do evento se tornava uma prova de resiliência para Bolsonaro, exigindo dele a capacidade de lidar com a pressão e as expectativas. A presença de um antigo rival político de Bolsonaro, que também era conhecido por seu estilo combativo, criava um novo obstáculo, e a possibilidade de uma intervenção inesperada aumentava, intensificando a tensão. O palco estava pronto para o clímax. A praça, lotada, vibrava com a energia do evento de Bolsonaro. No entanto, uma nuvem escura se aproximava. Um grupo de manifestantes contrários às ideias de Bolsonaro começava a se reunir nas proximidades, planejando um protesto contra o evento. A tensão aumentava, ameaçando interromper a mensagem de unidade. A presença deles lançava uma sombra sobre a celebração, testando a capacidade de Bolsonaro de lidar com a oposição e manter o foco na união. O jornalista investigativo, enquanto preparava sua matéria final, descobriu que os empresários que apoiavam o gerente do Vila Carioca tinham interesses em manter a reputação do restaurante intacta para esconder negócios questionáveis. A descoberta colocava o jornalista em uma posição delicada, pois a revelação poderia causar danos irreparáveis à reputação do restaurante e dos empresários envolvidos. A decisão de revelar ou não as informações se tornava um dilema moral. O momento se tornava crucial para o jornalista e sua decisão afetaria a narrativa como um todo. A esposa de Bolsonaro, enquanto buscava patrocínios adicionais, se deparava com um obstáculo inesperado. Um antigo rival político, conhecido por sua postura agressiva e pelo histórico de sabotagem de eventos. Ele tentava sabotar a arrecadação de fundos, espalhando boatos e rumores sobre a falta de transparência em relação aos recursos. O rival de Bolsonaro ameaçava não apenas o evento, mas também a credibilidade do ex-presidente. O conflito entre os dois se tornava um subenredo crucial para o clímax. Dentro do Vila Carioca, a equipe, apesar da tensão, unia-se em torno do evento. O garçom, amigo do gerente, se posicionava oferecendo apoio silencioso a Bolsonaro,
mas enfrentava a pressão de seu amigo, que lutava para controlar a imagem do restaurante. A equipe, unida pela situação, se tornava um ponto de apoio crucial para Bolsonaro, oferecendo apoio e solidariedade. A decisão de apoiar ou não o evento se tornava um teste de lealdade. O discurso de Bolsonaro, agora em seu ponto mais crucial, precisava ser perfeito. A presença dos manifestantes, a possível sabotagem e a revelação do jornalista ameaçavam minar a mensagem de unidade. Bolsonaro, com a voz firme, precisava transcender o conflito e transmitir uma mensagem de esperança, de superação e de união. O discurso precisava ser mais do que palavras. Ele precisava ser um ato de fé, um ponto de inflexão que mostraria à cidade e ao país que a unidade era mais forte que a divisão. O clímax estava iminente e a cidade observava com a respiração suspensa. O palco, sob o sol forte do Rio de Janeiro, era o palco do clímax. Bolsonaro, no centro da praça, discursava com paixão sobre a importância da união. A multidão, inicialmente reunida por curiosidade, agora vibrava com suas palavras. O discurso, carregado de emoção, transcendeu a polêmica inicial, focando na mensagem de unidade e compreensão. A esposa de Bolsonaro, observando de perto, sentia um alívio profundo, pois o evento estava se tornando um sucesso. O jornalista, ao ver o gerente se aproximar de Bolsonaro, percebeu que o momento era crucial. Ele decidiu revelar as informações sobre os interesses ocultos dos empresários, mas não de forma acusatória, mas como uma peça fundamental para a compreensão do contexto. A revelação, embora impactante, não foi usada para atacar o gerente, mas sim para contextualizar as ações e decisões tomadas. A verdade finalmente estava à tona, e a multidão, agora mais consciente da situação, compreendia melhor a história por trás do conflito. O gerente, ao se aproximar de Bolsonaro, demonstrava arrependimento e humildade. Seu pedido de desculpas, sincero e carregado de emoção, foi recebido com respeito pela multidão. O confronto inicial se transformava em um momento de reconciliação. O gerente reconhecia o erro, e Bolsonaro, com seu gesto de perdão, demonstrava a importância da unidade e do respeito às diferenças. O gesto, simbólico, foi um ponto de virada, mostrando que a unidade era possível mesmo em meio a conflitos. A equipe do Vila Carioca, unida pela situação, abraçava a mudança. O garçom, antes dividido, agora apoiava Bolsonaro e a mensagem de unidade. O gerente, reconhecendo o erro, prometia mudanças no código de conduta do restaurante, buscando tornar o ambiente mais inclusivo e respeitoso. A reconciliação entre o gerente e a equipe era um sinal de que a unidade podia ser alcançada, mesmo em meio a situações desafiadoras. O evento, mais do que uma arrecadação de fundos, se tornou um símbolo de unidade e compreensão. O dinheiro arrecadado, destinado a projetos comunitários, representava a união entre diferentes grupos. O gesto de Bolsonaro e o arrependimento do gerente representavam uma lição para a cidade e para o país. A unidade era mais forte do que a divisão. O evento terminou com um chamado à ação, que a sociedade se unisse em prol do entendimento e do respeito. A união finalmente havia vencido a divisão. O sol poente tingia o céu do Rio de Janeiro em tons vibrantes, enquanto a praça, antes tensa, agora respirava um ar de reconciliação. O evento de Bolsonaro, mais do que uma arrecadação de fundos, havia se transformado em um momento de profunda reflexão sobre a unidade e o respeito. A multidão dispersava-se, carregando consigo a lição aprendida. O gesto de Bolsonaro, ao transcender a polêmica inicial, transformou o incidente em um exemplo de liderança e diplomacia. O jornalista, ao concluir sua investigação, publicou a matéria, revelando os interesses ocultos por trás da aparente neutralidade do Vila Carioca.
A verdade, embora dolorosa para alguns, trouxe transparência e compreensão. O artigo, além de expor a situação, incentivou uma discussão mais profunda sobre ética e transparência nos negócios. O jornalista, agora reconhecido por sua coragem e profissionalismo, se tornava um farol de verdade na sociedade. A esposa de Bolsonaro, ao conseguir patrocínios e apoio crucial para o evento, fortaleceu sua posição como uma figura influente e respeitada. O sucesso da arrecadação e a transformação do evento em um símbolo de união trouxeram reconhecimento e admiração para ela. A experiência demonstrava sua capacidade de mobilização e liderança, além de sua habilidade em lidar com pressões e adversidades. A equipe do Vila Carioca, unida pelo evento, percebeu a importância do respeito e da compreensão. O gerente, ao reconhecer seu erro e pedir desculpas publicamente, demonstrava humildade e maturidade. O restaurante, antes manchado pela polêmica, agora se destacava pela mudança de postura, tornando-se um símbolo de reconciliação. A equipe, unida em torno de um novo propósito, projetava um futuro mais inclusivo e respeitoso. A lição final da tarde ensolarada no Rio era clara. A unidade e o respeito são mais fortes que a divisão e o preconceito. O gesto de Bolsonaro, ao priorizar a união e o diálogo, inspirou a todos presentes. O chamado à ação era simples: construir pontes, cultivar o entendimento e promover a harmonia em meio às diferenças. O futuro, embora incerto, carregava a promessa de um amanhã mais unido e respeitoso, onde o diálogo e a compreensão fossem as ferramentas principais para superar as divergências. Não perca o próximo capítulo desta história emocionante. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nada dessa trama cheia de reviravoltas e emoções.